Olá, eu sou Mônica Alves, muito bem-vindo aí ao canal Psicologia e Reflexões. Hoje nós vamos tratar de um tema aí bem atual, bem da contemporaneidade, pensar a identidade na adolescência. No primeiro momento a gente precisa pensar que crise de identidade não vai ser uma prerrogativa somente da adolescência. Mas a psicologia ela vem dando uma ênfase aí a essa crise na adolescência, entendendo que é um momento aí, né, de passagem, de mudanças. Nós vamos entender a adolescência nessa lógica mesmo de pensar a identidade e, consequentemente, a personalidade, ou seja, o que nos caracteriza, né? É quase como um segundo nascimento. Quais são as minhas características, o que me define? Então essas são as questões aí que perpassam esses 6, 8, 10 anos, né, entendendo que a gente já está fazendo revisões importantes na cronologia que marca a adolescência. De 12 aos 18 anos, hoje já se diz de 12 aos 20 anos, e a gente já trabalha com a ideia até de uma adolescência tardia, né? Então, o que entraria, né, nessa tentativa do adolescente responder a essas questões, ou seja, compor quem ele realmente é? A partir da psicanálise a gente vai ter aí vários estudos, né, vários pesquisadores, e juntando aí algumas das ideias, né, que são importantes a esse contexto, eles vão trazer que é preciso haver elaboração de alguns lutos aí, ou seja, o adolescente ele vai ter que matar algumas das características ou várias das características aí que organizavam sua vida, né, principalmente a vida psíquica. Então, esses 3 lutos que ele vai ter que elaborar vai ser do corpo infantil, né? Um corpo que é marcado por várias transformações. Meninas e meninos aí a partir dos 10, 12 anos vão entrar no que os autores vão chamar de puberdade, né? Com mudanças significativas mesmo no corpo, né? Então, era um corpo que essa criança, né, lidava com ele de forma muito tranquila, sem mudanças. E a partir aí da puberdade, da adolescência, esse corpo ele se transforma radicalmente, né? Além do corpo infantil, é preciso que esse adolescente também mate, entre aspas, é claro, né, os pais da infância, né? Então, pais e relações aí que vinham de forma muito harmônica, né, que esse adolescente provavelmente não tinha grandes dificuldades, nesse novo momento aí da vida são outros pais, até porque esse sujeito também adolescente ele vai se apresentar de outra forma, né? Então é muito comum haver aí um distanciamento, haver conflitos, haver dificuldades aí nessa relação com os pais que quando criança esse sujeito não teve que enfrentar. E além, né, desse luto aí, então do corpo infantil, dos pais da infância, a própria identidade, né? Então o sujeito ele deixa de ser criança e vai se transformar ou vai se tornar aí adolescente. E pensando também que essa identidade da adolescência ainda vai passar por algumas mudanças para chegar à identidade do adulto, né? Então esse adolescente ele vai ter essas tarefas aí, né? Assim a gente consegue compreender então que é bem complexo, né? Construir respostas a quem eu sou, o que me define, né? Do que eu gosto, do que eu não gosto, né? Então a gente vai encontrar esses anos da adolescência marcados mesmo, né, por vários desses questionamentos e a tentativa desse adolescente responder esses questionamentos nas relações que ele estabelece com pais, com irmãos, com amigos, e claro que nessa tentativa também interna, né, desse sujeito com ele mesmo, tentando se compreender, né, tentando entender aí como é que ele pensa, como é que ele está vendo o mundo, o que ele sente, que posições e que decisões ele vai ter que tomar, né? Algo que agrava um pouco essa crise, né, da identidade é essa expectativa externa, né, principalmente dos pais ligados aos adolescentes, né? Então os pais eles às vezes vão querer que esse sujeito responda de um lugar que ele ainda não dá conta, né? Então vão querer que o adolescente seja responsável, né, que esse adolescente cumpra com seus compromissos, com seus deveres, né, o que é correto,
mas ao mesmo tempo o que vai trazendo um peso a esse sujeito que ainda não sabe nem se ele quer assumir esses compromissos. Ele está nessa moratória aí, né, que a psicologia nomeia, né, onde ele está num tempo de fato de transição, né, mas é um tempo que não vai deixar de ser cobrado aí externamente, né. Então os pais, eles vão aí, na melhor das intenções, obviamente, cobrar desse sujeito, às vezes, o que ele ainda não tem a oferecer. Então é muito comum a gente encontrar o adolescente nessa tentativa de organizar a sua identidade, se afastando da família, se aproximando do grupo de iguais, né? Pessoas que sentem, que pensam e que estão passando pelas mesmas questões dele, né? Algo que a gente precisa ficar muito atento também aí do ponto de vista, né, das relações familiares, é que mesmo que esse adolescente se distancie, né, e encontre no grupo de iguais algum conforto, né, aí é uma cumplicidade mesmo do que ele próprio está vivenciando, é um tempo muito importante para que a família também não se afaste, né, para que a família insista, né, nessa relação, insista em acompanhar esse jovem aí, né, nessa organização mesmo que ele está dando à sua existência, né. A gente vai encontrar aí um pouco vários fatores de risco, né, ligados também a essa tentativa do adolescente responder a quem ele é, né. Então, fazer uso de álcool, drogas, né, se expor a situações de risco, na verdade são às vezes tentativas mesmo do sujeito fugir, né, como se fosse possível, né, porque os conflitos eles são internos, né, mas o adolescente ele fica nessa ilusão de que talvez ele possa fugir, talvez ele possa encontrar nesses atos um alívio mesmo, né, para esse lugar tenso, né, que ele vai na maioria das vezes estar, ocupar, né. Então assim a gente percebe que a palavra crise, né, ela cabe bem à adolescência, né, nessa lógica de pensar a identidade, mas que tenhamos também um cuidado em não patologizar, né, esse adolescente dentro desses pontos aí que eu estou trazendo nesse momento, né, ele está aí num curso que é esperado, né? Então não vamos entender que esse adolescente precisa se tratar porque ele ainda não tem uma identidade ou porque ele ainda está em dúvida, se apresenta ambivalente, conflituoso, né? Então nós precisamos aí também entender que esse tempo ele é necessário. Esse tempo ele tem toda uma lógica também cultural, histórica, né? E esse adolescente certamente ele vai sair desse tempo aí, desde que ele encontre, né, tanto na sua família quanto na sua rede aí de amigos, que ele encontre amparo mesmo, né, para poder ir respondendo gradativamente a essas questões e ser, né, e de uma certa forma ter um eu aí, ter um self que traga a esse adolescente ao entrar na idade adulta elementos de fato que o deixem seguro, né, que o deixem aí nesse lugar possível mesmo, né, de construir uma vida, de responder por essa vida, de assumir responsabilidade, de fazer escolhas, né, de viver aí tudo que a idade adulta vai demandar. Assim, essa crise certamente ela pode ser amenizada, né? Você adolescente que está vivenciando, você família que também está aí embaraçado com esse tempo, né? Invista, né? Espere aí que esse adolescente se organize, dê o tempo necessário, mas ao mesmo tempo participe, né, de todas essas questões que certamente perpassam esse tempo, que vai ser crucial para que esse adolescente na idade adulta ele chegue com uma identidade, né, ele chegue com uma coesão que possibilite a ele viver de forma saudável, estabelecer boas relações. Se inscreva no nosso canal Psicologia e Reflexões, deixem suas curtidas nos vídeos, apresentem a nós os seus comentários, façam sugestões de novos temas, nos sigam no Instagram e na nossa página também no Facebook. Um abraço e até o próximo.